Queria ler com você a Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 14. Hoje nós vamos compartilhar um pouquinho hoje sobre uma das virtudes que Jesus nos ensinou e a Bíblia nos ensina, que é a paciência. Paciência para a gente viver melhor. E Jesus deu uma pista aqui muito interessante, quando ele começou a dizer sobre os últimos tempos, que ele considera que é o princípio das dores. E lá no princípio das dores, que talvez estejamos já começando, dando assim um preâmbulo da volta de Jesus, né? Que a gente aguarda. Nós todos estamos aguardando, né? Por isso a gente vem na igreja, a gente vem, louva, anda na sua presença, até que ele volte. E enquanto ele está ainda preparando algumas coisas, nós vamos crescendo, né, no Evangelho. E quando ele começou a falar das últimas coisas, eu vou ler aqui o verso 14 em diante, para chegar ali onde a gente quer. Mas já dá para ter uma ideia. Ele fala assim, Lucas 21, 14. Tomem, pois, vou ler como está ali, então, que é melhor. Vou ler até o 19, tá? Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Que Jesus está falando sobre a perseguição e quando, no caso ali, os primeiros cristãos, lógico, até hoje em muitos lugares, serem perseguidos e forem então interrogados por causa da fé. E Jesus falou, não se preocupe, eu vou colocar na boca de vocês o que vocês vão falar. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes, amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Em outra versão, está também no verso 19, que é pela paciência que vocês ganharão a sua alma. Paciência. Aqui, a alma, ele não está falando da vida da salvação. Ele está falando da paciência, perseverança, do domínio próprio. A alma aqui, lá no verso 19, ou Eudade, deixa para nós 19 ali, aceso ali. Ali quando fala da alma, né? Fique firme para vocês, também não é essa versão, mas é outra, mas talvez não tenha problema. A minha é a revista corrigida. Mas é o mesmo sentido. Pela paciência que vocês ganharão a sua alma, ou aquela versão fala possuir a sua alma, também gosto dessa, é a mesma que está na minha. Ó. É na vossa paciência possuir as vossas almas. Jesus está falando aqui, não é de ganhar a vida eterna por causa das perseguições, nesse contexto. Ele está dizendo a alma. A alma, na Bíblia, é a nossa mente, psique. Não é? É a nossa personalidade, a nossa alma. Todos nós temos uma alma, né? A gente considera nossa vida, num todo,
é parecida com um ovo, que tem a casca, a clara e a gema. Nós somos essencialmente espirituais, que habitamos nesse corpo, né, essa casca que nós temos. A casca, ela envelhece, né, ela vai se desfazendo, até que tenhamos um corpo glorificado. Mas então, somos seres espirituais, da essência, que habitamos no corpo e temos uma alma. A alma é a nossa mente, nossa personalidade, é aquilo que nos faz ser quem somos, em nossos desejos, em nossos gostos, em nossas reações, não é? Em nossos pensamentos, do modo que pensamos e do modo como somos. Então a Bíblia, quando fala alma, ganharão a vossa psique, ou seja, vocês vão ter domínio próprio. Então, quando Jesus fala para os cristãos que eles vão passar por muitas tribulações por causa do Evangelho, por interrogatórios, até por martírios, porque muitos foram martirizados, né? Mortos. Ele falou no possuir uma alma forte, firme e paciente, vocês serão donos de si, né? Mas e por isso que ele fala em algumas versões, fiquem firmes, né? Então ele está falando muitas vezes de paciência da nossa vida. E a gente precisa da paciência para viver o Evangelho, paciência para viver a vida comum, né, que nós vivemos do dia a dia. A gente precisa da paciência, mas não paciência. Às vezes fala de paciência, a gente pensa que é aquela coisa de ser meio de boca mole, né? Ah, tá bom, aquela coisa. Mas não é isso não, né? Paciência é uma personalidade firme, paciente, constante, perseverante, sábia, né? Isso é uma coisa boa. Paciência. Jesus falou, pela paciência, vocês vão possuir a vossa alma. Quem não tem paciência não é dono de si, né? Sai fazendo qualquer coisa, falando qualquer coisa, vivendo de qualquer jeito, dando espaço para as reações todas. E a gente vê tanta gente impaciente, né? Vocês conhecem alguém impaciente? Sim ou não? Erga a mão assim. Olha lá, que beleza, né? Hoje está silencioso, né, gente? Hoje está silencioso porque, veja bem, parece fim de ano, não parece fim de ano? Olha aí fora para você ver. Frio, né? Nem tem ônibus aí, ó. Nem passa o ônibus para atrapalhar a nossa concentração. Tudo quietinho, né? O pessoal está viajando, né? Tem gente do Júlio para Jesus, né? Ontem foi uma van aqui de Júlio para Jesus, coisa boa, né? Então, fique bem quietinho aqui. Então, vamos participar? Então, quem conhece alguém impaciente que fala, impaciente, vai dizer, eu conheço. Olha lá, conhece? Pois é. Sabe aquela pessoa que emenda a sua frase? Não é horrível? Tinha um sujeito, eu não lembro o nome dele, mas ele era bem famoso na televisão, na época que ele era gago. Ele dava muita entrevista, não sei se vocês já ouviram mais ou menos, né? Era um comediante. E ele falava, lembro hoje que ele dava umas entrevistas e diziam para ele, o que você mais não gosta? Que as pessoas reação das pessoas. Ele falava assim, que me emende o que eu quero falar. Né? Que emende o que eu quero falar. Né? Mas geralmente é assim, né? Gente impaciente é aquela pessoa que já chega perto e você fala assim, eu gosto do pão assim meio... Antes de você chegar no como você gosta, a pessoa fala, branco? Não. Cru? Não. Caseiro? Não. Calma, cara. Eu gosto do pão torradinho. E a pessoa fica te emendando as frases, né? Então, é coisa de gente impaciente. Emenda a frase dos outros. Acontece. Mas a impaciência também leva a muitas coisas, decisões precipitadas. Eu assisti um filme esta semana, muito interessante. É a história dos primeiros chineses a conquistar o Monte Everest. O nome do filme é Avalanche. Eu assisti na HBO Max, se alguém quiser assistir. E é interessante que um grupo daqueles chineses subiram. E eles estavam, né, naquele cansaço todo, naquela situação difícil, mas conseguiram chegar até lá em cima.
Mas a 100 metros antes do cume, eles tinham que colocar uma escada. Hoje em dia tem uma escada já construída para os turistas e aventureiros. Mas naquela época eles colocaram uma escada, e antes de colocar a escada para conseguir chegar ao acesso para os últimos 100 metros no máximo, eles fizeram uma festa ali, começaram a filmar, tirar foto, e eles começaram a falar assim. Aí o sujeito que estava filmando diz assim: diga aí, cheguei ao topo, e todo mundo, cheguei ao topo, né? Mas quando eles acabaram de falar cheguei ao topo, veio, porque ali a coisa muda em minutos, na questão de minutos o tempo. Um vento muito forte bateu naquele grupo e jogou-os para baixo. Foi um desastre, né? Talvez a oportunidade ou talvez a falta de paciência faz comemorar coisas que ainda não aconteceram por falta de domínio. Eu achei muito interessante. Depois, outro grupo chegou lá, e a primeira vez que os chineses chegaram ao Monte Everest foi em 1975. Foi nesse tempo. E ali, eu fiquei olhando e disse: olha, que às vezes falta de paciência faz até comemorar coisas que ainda não aconteceram. Ou falta de prudência, né? Em muitas situações da nossa vida pode ser que aconteça, da gente fazer coisas, comemorar situações, ou antecipar situações que ainda não aconteceram. Falta de paciência leva a tantas coisas, né? A gente observa o que é a falta de paciência. Até nesse trânsito. Às vezes aqui em Curitiba andar sem multa é uma tarefa quase impossível, né? Então, o sujeito que passa um ano sem uma multa, ou dirigiu pouco, ou realmente levou muita sorte, talvez, vamos dizer sorte, né? Porque é difícil, não é verdade? Quem já levou multa esse ano aqui? Ninguém levou, saiu? Olha lá, 1, 2, 3, 4. Então os outros não dirigem muito, né? Porque é 30, é 40, é 50, é 70, quando você vê, você já mudou as coisas, né? E assim vai. E às vezes até você andando nos 50, tem gente atrás de você buzinando para você ir rápido. Eu sempre falo para o povo lá em casa, para minha esposa, minha filha vai tirar as carteiras, eu falo: ó, o carro de trás não te interessa, nem que seja um caminhão, não te interessa. Mas você está lá na velocidade da pista e tem gente lá nervoso com você, querendo que você vá mais, né? Eu não vou, acabou, né? A gente vê que é isso. Quando Jesus vivia nesse tempo, Jesus foi um homem da paciência. Ele, às vezes, o ritmo aparentemente lento de Jesus irritava as pessoas. Sabia disso? Jesus, aparentemente, ele deixava as pessoas irritadas. Deixava as pessoas irritadas quando não chegava para fazer um milagre rápido. Lembram da situação de Lázaro? O homem tinha morrido. E o povo apressando Jesus. Vamos, não vamos, vamos, não vamos, vamos, não vamos. Ele, calma, eu vou. Calma, eu vou chegar lá. Quando ele vai, já estava morto. Já estava há 3 dias morto, lá enterrado. Não foi? Era 3 ou era 4? 4? Quem falou 4? 4. 4 dias já. E a Marta a Marta, coitada, ser crente e o nome e chamar Marta é uma tarefa meio ingrata, né? É uma coisa interessante. Mas tudo bem. E Marta nervosa com Jesus. Por que você não veio antes? Se tivesse chegado aqui antes, meu irmão não teria morrido. Calma, Marta. Se creres, verás a glória de Deus. Aí foi. Aí chegou lá, chorou. Jesus chorou antes. Você viu? Lá é o menor versículo da Bíblia, João 19, 35. Né? Coloca aí o ninja do computador.
É o versículo mais curto da Bíblia. É uma coisa interessante. O versículo mais curto da Bíblia e o mais demorado. É 20:35, acho. E o mais demorado na ação de Jesus, né? Vamos ver se eu acertei agora, senão depois vocês procuram na internet. João 20:35. Aí é o mais curto da fala e o mais demorado na ação. É 11:35, olha que beleza. Olha lá, Jesus chorou. Teve tempo para chorar ainda. Teve tempo para chorar. Chorou, mas não por Lázaro. Ele não chorou por Lázaro. Jesus chorou pela incredulidade das pessoas. Está certo? Ele não chorou por Lázaro. Jesus é o dono da vida. Mas ele chorou pela incredulidade e pelo desespero daquele povo, falto em crer, porque Jesus era amigo daquela turma. Isso é uma coisa que Jesus era amigo da turma de Lázaro. Até que ele chega e diz, olha aquilo tudo, analisa a situação, mas tudo bem, agora eu vou, porque se tivesse chegado antes, teria sido os remédios, não teria morto, aí alguém poderia desconfiar ainda, porque ele não estaria tão morto assim, então é melhor que estivesse há 4 dias lá. E ele chama, Lázaro, vem. E Lázaro veio. Mas que jogo de paciência, né? Você não fica assim ainda às vezes? Por que Deus não me cura logo? Por que Deus não muda isso logo? Por que Deus não faz isso logo? Por que não acontece? Eu fico nervoso. Aí Jesus fala assim, calma, meu filho, minha filha. Se creres, verás a glória de Deus. Não é ver para crer, não. Porque o que se vê na fé é constatação. Se crer, verá a glória de Deus. Qual é a nossa situação, não é? Temos que ter paciência. Ter paciência. É interessante que esse tempo atrás alguém falou lá em casa, não sei quem foi que falou. A minha avó, muito querida, tem 98 anos, já quase foi várias vezes, mas não vai. Né? É uma coisa assim interessantíssima. Está sempre lá. A última vez ela quase foi, no outro dia me postaram um vídeo dela dançando com os netos, forró. Não é possível uma coisa dessa. Aí me falaram assim, qual é o nome da sua avó? Eu disse, Lázara. Aí eles falaram assim, por isso o quê? Eu falei, Lázaro não foi lá, não levantou? Aí que eu me toquei, eu falei, meu Deus, não é que é verdade? Não tinha passado pela minha mente. Chama Lázaro. E foi. E Jesus mostra isso, paciência. Eu achei interessante um comentário de 2 Bíblias, uma de Thomas Cook, ele falou, ele disse assim, sobre o comentário assim, de Lucas 21:19, em sua paciência possuam as vossas almas. O comentário dele é assim, olha que coisa muito interessante. Mantenha o governo dos seus próprios espíritos, através da graça, nessas cenas terríveis, que abalarão tantos outros, e você ganhará o prazer mais valioso, além de poder prudentemente proteger-se contra os perigos que cercam você. Viu que interessante? Eu gostei da primeira parte. Mantenha o governo dos seus próprios espíritos. Ou seja, esse espírito aqui não é espírito da vida, ele quer dizer a alma. Mantenha o governo da sua alma. O que é que governa a sua alma? As circunstâncias governam a sua alma ou você governa as circunstâncias? Isso é paciência. Isso é paciência. Paciência é quando você mata os outros de raiva por ser paciente, porque os outros são apressados. Não é mesmo? Os outros são apressados hoje em dia? São ou não são? Está tudo na base da pressa, né? Manda um zap para o povo aí e fica assim olhando para o celular. Hoje não estamos assim?
Por que não responde logo? Quem já falou isso aí? Erga a mão. Erga a mão aí. Aí, ó. Tá vendo? Por que não responde logo? O povo não tem mais paciência. Meu zap está escrito assim, ó. Se mandar áudio, fica no vácuo. Aí o povo agora é assim, né? Ele põe um áudio e fala, né? Fala. Então, sei o que, amanhã, depois da manhã, vem aqui, quando você vem, quando você não vem, não sei o que, depois manda. Você está de brincadeira, né? Aí eu botei lá, você manda áudio e fica no vácuo, eu não vou escutar. Só escuto se for da minha mulher. Mas não escuto mais. Porque quando você manda escrito, você vê o assunto lá e você vê se interessa ou não interessa. Agora você vai ficar escutando coisas que você não está nem. Aí o povo fica olhando ali, ó. Mas por quê? Por quê? Falta de paciência. Tem que ter paciência das árvores. Eu sempre olho as árvores. Perto da minha casa estão construindo um prédio. Às vezes eu fico olhando e fico assim, por que não levanta logo esses andares? E a gente mora perto, parece que vai mais devagar, né? Por que não levanta logo? Por que não levanta logo? Por que não levanta logo? Mas do lado do prédio tem uma araucária. A araucária está lá. Não pode cortar, tem que ser longe dela a construção. Mas eu fico observando, ela estava ali antes do bairro, durante o bairro, no começo do prédio, na finalização do prédio, no envelhecer do prédio, sei lá, na demolição do prédio talvez, mas a árvore está lá. Qual é a paciência da árvore? Ela está lá. Às vezes eu brinco, a gente tem que ter a paciência das árvores, que ela vai ver tudo acontecer, tudo, mas com paciência, e vai matar os humanos de ansiedade, de pressa. John Wesley escreveu assim, olha, nesse mesmo verso, quando ele comentou: sejam calmos e serenos, senhores de si mesmos, superiores a todas as paixões irracionais e inquietantes. Ao manter o governo dos seus espíritos, vocês evitarão muita miséria e se protegerão melhor de todos os perigos. Governa o Espírito. O Espírito Santo que habita em nós, dá-nos, não é? A paciência, sempre necessária, porque a paciência é um fruto do seu Espírito. Já leram isso? Fruto do seu Espírito, a paciência. Quem não tem paciência provoca muitos estragos. Quer ver um estrago grande de uma falta de paciência? De Abrão e Sara. O que é que Deus falou para Sara? Quer dizer, falou para Abraão. Lembram? O que falou para Abraão? Sobre ter filho. O que Deus falou para Abraão sobre ter filho? Alguém diz aí. Lembra? Ali, Ivete, isso mesmo. Você será pai de uma nação. Muita nação. Sara fez o quê? Riu. Sara riu. Vou rir, né? Eu já estou velha. O tempo já passou. Não vai dar. Deus riu de Sara. Você não sabe, moleque, o que eu sou capaz de fazer. É ou não é? Mas a impaciência de Abraão e Sara levou-os a deixar Abraão ter o filho com uma concubina. Se Deus falou, mas está demorando. Está demorando demais. Mas Deus falou. Então, vamos dar um jeito. Deu um jeitinho. Quem que veio? Ismael. Ismael não era para vir. Ismael não era para vir. Veio Ismael. Mas Deus é um Deus de palavra. Logo depois, o filho não veio
da mãe de Ismael, veio de Sara. Veio de Sara. O que era o filho de Sara? Isaac. Isaac era o filho. Mas por causa da falta de paciência, estão todas as guerras que vocês veem lá, naquela terra. E não é só Israel, não é só os palestinos, não. São todas as outras nações em volta, descendentes de Ismael, que aquilo não vai ter paz nunca. Agora mesmo teve aí um ataque horrível, não é, de Israel contra os palestinos, mas aí vai grande a situação. E agora aí foi essa situação por falta de paciência. Qual é a paciência que você tem? É curta ou é grande? Hein? Pergunta a pessoa do seu lado aí, você tem paciência curta ou grande? Diga aí, pergunta aí. Vamos ver. Curta? Paciência curta? Pois é. Eu sempre costumo dizer que depois que Deus me revelou, porque às vezes a gente leva um tempo de crente para que Deus mostre alguma coisa para você, né? Enquanto eu estava abatido em toda a minha ansiedade, de querer, de ter, de fazer, depois que Deus me revelou que depois que Ele me deu a eternidade por herança, eu digo, perdi a pressa. Eu não tenho uma pressa para muita coisa. Porque quem ganhou a eternidade perde a pressa. Você imagina você, meu irmão, minha irmã, como ansioso e apressado, vivendo na eternidade. Sua vida será uma desgraça. É ou não é? Você já pensou, Marilia? Meu Deus, de repente você lá no novo céu e nova terra, vivendo novo céu e nova terra, para sempre, para a eternidade. Quer dizer, a gente já se considera que já tem a eternidade. E você ainda continua ansioso, apressado. Você vai morrer, meu filho. No mundo eterno, a sua pressa é o seu maior mal. Aí eu sempre digo, já perdi a pressa. Não tem problema. Envia o documento daqui a 30 dias. Mas aí você vai lá 30 dias e dá o documento. Agora tem que esperar. Espera, uai. Espere. Espera. Né? Jovem hoje não espera. Já viu jovem apressado? Jovens não esperam mais. Jovem não espera mais nada. Do apressado. Se dá uma coisa errada, meu Deus do céu, vai acabar o planeta. O mundo vai desabar. Eu ouvi uma entrevista essa semana muito interessante. Luiz Barsi Filho. É um senhor, deve ter uns 70 anos. É um dos investidores mais ricos do Brasil. Chegou uma parte que ele falou assim, sobre os jovens. Perguntaram para ele sobre jovem. Ele disse, com o jovem você tem que aprender só uma coisa. A não deixá-los dominar os velhos. Mais nada. Porque jovem que tem mania de dominar velho, né? É filho que tem mania de dominar pai e mãe. Ele falou assim, com o jovem você aprende uma coisa. A não deixá-los dominar os velhos. Porque eles não têm paciência. Eles vivem apressados. Eles vivem na pilha. Eu falei, é verdade, né? É verdade. Muitas vezes é assim, né? Lógico. Nas suas devidas proporções. Mas não tem paciência. Então, se você não tem paciência, vai ter que pedir para o Espírito Santo a ter paciência. Porque Deus não tem pressa. Quando Marta e Maria avisaram Jesus que o seu irmão Lázaro estava doente, sabiam que Jesus podia ajudar, mas não chegou. Mas Jesus chegou lá 4 dias depois, sem pressa, porque ele tinha o controle da situação. Se você é um discípulo de Jesus Cristo, você tem que saber que na sua vida, Jesus tem o controle de toda a situação. Amém, povo? Sabia disso? Quero que você se lembre disso amanhã, segunda-feira até sexta, porque geralmente o nosso santômetro está alto no domingo, mas chega segunda-feira o santômetro começa a descer, né? A gente começa a esquecer das coisas de Deus, mas não deixa isso acontecer não. Mantenha o seu unsômetro, seu santômetro, chame como você quiser, em alta. Quando você passar por alguma situação difícil, lembre-se do seu Senhor Jesus, que Ele vai falar para você, se creres,
verá minha ação. Quando você passar por alguma situação difícil, você vai pensar assim: meu Jesus tem tudo sob controle. Certo? Amém, povo? Diga assim: o meu Jesus tem tudo sob controle. Eu sempre falo isso. Eu gosto sempre de dizer: não, Jesus tem tudo sob controle. Jesus tem tudo sob controle. Que aquilo a gente vai internalizando e crendo. Porque para você viver uma situação, você tem que primeiro ter o subsídio da sua palavra. Para aquele subsídio ele fazer efeito na sua alma. Ele tem tudo sob controle. Eu vou ler com vocês Isaías 40, verso 31. Você vai ver que na espera e na paciência tem recompensa. Vamos ler junto? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não... A paciência tem uma recompensa. E o desenvolver da paciência tem uma recompensa. E ela começa nas menores coisas. Não espere ter paciência quando você precisar usar numa calamidade. Ali você não terá tempo para se preparar. A paciência ela é como um músculo. Ele tem que se desenvolver. Não queira ter um corpo que você acha ideal, começando hoje, para o mês que vem. Você vai só ser uma pessoa frustrada. Começa hoje. Logo você terá aquilo que você almeja. O seu corpo ideal. Não tem corpo ideal. Corpo ideal é para cada um. Mas começa. Porque uma hora vai chegar. Não é verdade? Uma hora chega. A paciência se começa das coisas pequenas. No trânsito, quando você espera a pessoa sair da frente. No trânsito, quando você espera para mandar uma mensagem, quando você chegar no seu destino. Você tem paciência quando o seu filho, sua filha está lá se desesperando, mas você vai ter paciência com ele, com ela. A paciência você desenvolve quando lá amanhã, lá no seu trabalho, te exigirem alguma coisa aparentemente irracional, que você fala: não, isso não é possível fazer, mas você não vai responder, você vai assimilar ali, fazer o que pode. Na paciência você vai desenvolver aos pouquinhos, nas pequenas coisas, na espera de alguém que fala assim: passa semana que vem. Na paciência de pouquinhas coisas. E se um dia chegar lá na frente, quando a sua casa desabar, você vai olhar para aquilo e vai dizer: o Senhor tem tudo sob controle. Vou fazer o que dá para fazer. E não vai entrar em desespero e fazer Jesus chorar pela sua falta de fé. Porque na espera tem recompensa. A espera, qual a recompensa da espera? Não cansar, não se fatigar. Porque se você não tiver paciência, esta vida vai te fazer ficar cansado e fatigado. A humanidade está padecendo disso, né, dessa aceleração horrível. Não sabemos mais parar o nosso cérebro, porque está em constante agitação e fica, o tempo todo, pensando, agitado. Aquele Augusto Cury, ele fala sobre o mal, síndrome do pensamento acelerado. A síndrome do pensamento acelerado é aquele que você deita para dormir, mas fica pensando
na agenda do dia seguinte. Vou ter que ir lá naquele lugar, vou ter que ir lá naquele banco, vou ter que passar o Pix, vou ter que fazer isso, fazer aquilo outro, e fica a cabeça trabalhando. Porque o cérebro não é como o corpo, que ele exaure. O cérebro não cansa. O cérebro ele tem uma constante aceleração. Ele fica rodando 24 horas por dia se você deixar. Mas se você não respirar fundo e parar. Já te falaram para contar carneirinho? Já ouviram isso? Contar carneirinho? Por que manda você contar carneirinho? É para você pensar só no carneiro. É só no carneiro que você tem que pensar. Você não pode pensar no dia seguinte. No imposto que vai pagar amanhã, que vai recolher, né, Ivete? Não vai pagar. Você conta carneirinho, você vai contar só os carneiros. Um carneirinho, vou fazer vocês exercitar a paciência, ó, quer ver? Um carneirinho, 2 carneirinhos, é isso. Mas é só o carneiro que você pensa. Aí o cérebro, aí você faz ele parar. Mas se você deixar liberado geral, você vai adoecer. Ele fala disso. E por isso, queridos, para não sucumbir a esse cansaço e estresse, a gente precisa descansar. E a Bíblia convida a gente, espera no Senhor, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Tem uma frase interessante que eu li há um tempo atrás que dizia assim, quanto mais rápido eu vou, mais para trás eu fico. O que você acha disso? Quanto mais rápido eu vou, mais para trás eu fico. Sabe a velha história do coelho e da tartaruga? Que o coelho não chega, a tartaruga chega? É mais ou menos por aí. Tem gente que dá um estirão tão grande. A gente fala que são crentes quartos de milha, só corre um quarto. Vai tão rápido, mas não chega. Cuidado vocês, jovens, que querem ir tão rápido com as coisas. Vocês têm que ter saúde depois de 60. Mas se deixar o Evangelho de lado, o Espírito Santo de lado, talvez os seus 60 não sejam saudáveis. Aí ele diz, quanto mais rápido eu corro, mais para trás eu fico. É como um desesperado se afogando. Quanto mais ele se debate na água, pior fica a sua situação. Mas quanto mais calma tem, é possível chegar. Eu vou ler aqui o último verso, olha, em Salmo 31, verso 22. Que diz assim, vamos ler junto? Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Eu vou ler aqui na outra versão. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplica voz, quando clamei por teu socorro. Esse verso tem 2 partes da história de Davi. A primeira parte da sua pressa. Ele falou assim, na minha pressa, eu já cheguei à conclusão que o Senhor me cortou da sua presença e me abandonou. A pressa tira muitas conclusões precipitadas. Não é verdade? Tira muitas conclusões precipitadas. Quando você se adianta a reações das pessoas. Sabe aquela pessoa que você julgou que ela estava te cortando, mas de repente foi descobrir que não era nada daquilo? Mas para você descobrir que não era nada daquilo, você já arrumou uma grande confusão lá atrás? Porque tudo que tem que se explicar é fruto de confusão, é ou não é? E a gente tira conclusões precipitadas das pessoas, das situações.
Ah, mas vai acontecer um desastre porque não aconteceu isso. Acho que ele pensou que eu falei coisa errada. Conclusão precipitada. Davi falou assim: Deus tirou da presença. Mas Deus não havia tirado ele da sua presença, porque o Senhor não nos corta da sua presença. O Senhor tem paciência conosco, para nos trazer de volta. Não é isso que diz certo versículo? Ele fala: o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Ele nunca nos corta da sua presença. Mas Davi falou assim: ele me cortou da sua presença. Mas depois, na segunda parte do verso, ele percebeu que Deus ouviu a sua oração. Só que entre ele orar e Deus responder, Davi tinha pressa. Mas Deus não tinha pressa. Ele tem o momento certo de responder a oração. E ele falou, Davi então reconheceu. Na primeira parte ele disse: na minha pressa Deus me cortou da sua paciência. E na segunda parte ele disse: mas o Senhor ouviu a minha voz, sim, quando eu clamei por socorro. Aí ele falou assim: ah, Deus me ouviu sim, Deus me ouviu sim. Tira a conclusão precipitada. Deixa o Espírito Santo agir na sua paciência. Paciência para vencer, paciência para superar tribulações, paciência com os outros, paciência com o seu marido, paciência com a sua esposa, paciência com seus filhos. Seja paciente, que você verá, com a graça de Deus, todas as coisas se ajeitando. Tá certo? Não tenha pressa. Alguém disse assim: aproveite a jornada, porque os nossos dias, o mundo anda muito rápido, e por isso temos tido muita pressa de fazer as coisas, e muitas das promessas de Deus da nossa vida não têm se cumprido exatamente por causa da nossa pressa. Pensou? Você ora a Deus: Senhor, eu preciso disso, eu preciso disso. Você ora a Deus, daí vem a pressa. E o Senhor trabalha. De repente, quando o Senhor vai entregar para você a bênção, Ele chega para você, você faz alguma coisa. Você providencia Ismael. Aí Deus fala: que pena, não deu tempo de entregar. Agora eu vou ter que fazer outra coisa. O que é? Consertar. Muitos crentes, eles oram mais para Deus consertar as suas vidas do que oram para Deus abençoar as suas decisões. É preferível que a gente ore pedindo a bênção para as nossas decisões do que ficar pedindo para Deus, para o Senhor nos ajudar a consertar as nossas bobagens. Não é verdade? Quando a gente aprender isso, meus irmãos e irmãs, vamos viver muito bem. Não tenha pressa, aproveita a jornada. A coisa que eu mais gosto quando eu viajo não é a chegada. Às vezes, sabe aquele povo que fala assim: ó, eu vou viajar, mas eu chego. Tem gente que chega daqui a Londrina, já falaram para mim, daqui a Londrina fez em 3 horas e meia. Eu falei: meu Deus, está maluco, né? 3 horas e meia daqui a Londrina. O que você acha, Ivete? De dia? Ah, é mentira, né? Ou está cheio de multa, né? Mas para quê? Eu levo quase o dobro, porque eu paro no posto. Ah, mas você para no posto? Paro. Mas deu a vontade de fazer xixi, eu já paro. Paro, estico a perna, olho o ambiente, vejo a paisagem, respiro, porque eu gosto mais da viagem do que da chegada. A chegada para mim geralmente não tem muita graça, porque quando eu chego na casa dos parentes, em 1h30 acabou todo o assunto, e tem que ficar fazendo sala o resto dos 2 dias. É assim ou não é assim? Infelizmente é assim. Eu gosto da viagem, amo ir. O segredo não é, como é que é? O segredo não é o destino, é a viagem. Não tenha pressa.
Quanto mais cedo chega, mais sem graça fica. Quando colocamos o nosso foco e a nossa confiança no Senhor, entendemos que todos os processos, sejam eles bons ou maus, são para a nossa edificação, crescimento e para promover a nossa maturidade. Por quê? Acende aí para nós Romanos 8, 28. Espero que seja esse verso, senão a gente vai citar de cor. Olha lá, Romanos 8, 28. Vamos ler junto? Sabemos, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem para o seu bem. E se alguma coisa acontecer de mal, que não seja da vontade de Deus, nem da sua, a história de José nos ensina que Deus transforma até o mal em bem. Esse é o milagre. Amém, irmãos e irmãs? Vamos orar? Vamos orar? Eu queria orar com você, que deseja dizer ao Senhor Jesus: me dá o fruto do Espírito, que é a paciência, para que eu seja um homem prudente e sábio, para que eu seja uma mulher prudente e sábio, para que eu tenha uma vida boa, e que eu me livre do adoecimento causado pela pressa, porque Jesus nos ensinou que até nas perseguições e provações, Ele diz: na vossa paciência possuí as vossas almas, sejam donos do seu destino. Eu queria orar com você, né, em nome de Jesus.